Se você está aqui pela primeira vez, ou se você não sabe o que nós estamos estudando na palavra nesses dias, nós estamos fazendo uma leitura da carta aos Romanos. Agora, dia 10, amanhã, na nossa leitura bíblica anual, a gente começa a carta aos Romanos. Então eu estou adiantando aqui com você, para que quando você for ler, você possa já entender bem direitinho aquilo que você está lendo. Então nós vamos ler Romanos capítulo 4. Eu quero ler com você apenas, vamos ler do versículo 1 ao 3. Eu vou ler na ARA, Romanos 4, do 1 ao 3. Eu ia ler só o 3, mas eu vou dar o contexto para você, eu acho que vai ficar melhor. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Que pois diremos? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, essa porção do Evangelho que nós lemos hoje, e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, nessa mesa tão preciosa, que é a mesa da Tua Palavra. Fala conosco, fala com a sua igreja, ilumina o texto bíblico, e que nós possamos receber do Teu Espírito Santo ouvidos para ouvir, porque se o Senhor não nos der ouvidos aptos para ouvir a sua mensagem, ela vai ser apenas uma pérola dada aos porcos. Mas se o Senhor nos der ouvidos aptos para ouvir a sua mensagem, ela vai transformar a nossa vida para sempre. Assim eu oro para que haja favor e graça do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de pregar, eu quero citar uma frase que eu me lembrei agora. Eu estava aqui sentado e me lembrei da frase, inclusive coloquei no Google para lembrar da frase correta. É uma frase de Oswald Smith, o autor daquele livro O Clamor do Mundo. Você é mais antigo aí, né, mais experiente, ama missões, né? Oswald Smith escreveu esse livro O Clamor do Mundo, e ele tem uma frase que eu gostaria de deixar ela aqui na epígrafe da nossa palavra de hoje. Ele diz assim: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, quando há pessoas que não ouviram nem uma vez? Por que uma pessoa deveria ouvir o Evangelho 2 vezes, se existem pessoas que não ouviram o Evangelho nem uma vez? Por que essa frase antes da pregação? Porque eu estava ali sentado e eu creio que foi o próprio Espírito Santo que começou a me germinar com essa palavra. Eu acredito que muitos de nós não temos a consciência clara do valor desse momento. A gente vai vivendo nessa era de tanta informação. Você abre o Spotify, tem uma mensagem. Você abre o YouTube, tem outra mensagem. Você tem o seu pregador predileto, que você escuta nas suas caminhadas, nos seus exercícios, nas suas horas vagas. Quando você está num ambiente como esse, você pode ser tentado a pensar que é só mais uma mensagem. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o que nós vamos ler aqui e ouvir não é só uma mensagem. E não se engane, não tem nada a ver comigo, com o Tiago. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu diria mais a você: essa é a sua única chance de vida eterna. Tem pessoas no mundo que nunca ouviram essa mensagem. E talvez você está ouvindo pela milésima vez.
pela 100ª vez. E talvez não consegue dar o devido valor que essa mensagem tem. Então, por isso, antes de pregar hoje, eu oro para que os nossos ouvidos sejam abertos, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Existe uma batalha espiritual que acontece nos seus ouvidos, para que você não ouça o que Deus está falando. Sabe, eu sinto de colocar isso aqui na mesa pelo Espírito Santo. Às vezes você está aqui ouvindo com os seus ouvidos, mas tem um vidro blindado de resistência na sua frente. E a palavra bate em você e ela retorna. E eu devo te avisar de algo. A palavra de Deus nunca volta vazia. E se ela não tocar você pelo seu orgulho e pela sua resistência, saiba, ela tocará alguém que está aqui. E esse alguém que tiver ouvidos para ouvi-la, sairá daqui com uma transformação que você também poderia desfrutar. Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, e por favor, não agora só a minha oração, mas faça a sua oração. Peça a Deus, esse é um momento espiritual. Peça a Deus, Senhor, abra os meus ouvidos. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Para além de tudo que eu trago dentro de mim, das minhas resistências, do meu orgulho, da minha história, do meu contexto de vida, que o Senhor, o seu Espírito Santo, possa falar comigo essa noite. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta aos Romanos. É óbvio que não tem como sermos exaustivos em tudo que esses capítulos trazem. Mas o que nós podemos entender é que nessa que é talvez a estrutura teológica mais importante da carta aos Romanos, esses capítulos que são o núcleo do que Paulo está escrevendo, Paulo trabalha 3 coisas importantes para a nossa vida como cristãos. Capítulo 4, ele trabalha a justificação pela fé. Não por obras, mas exclusivamente pela fé. Capítulo 5, ele mostra a consequência dessa justificação pela fé. E ele fala, escreve o texto que está na categoria do top 10 da minha vida. Romanos capítulo 5, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por causa de Jesus Cristo. O fruto, consequência imediata da justificação pela fé, é a paz com Deus. É Deus não ser mais o seu adversário por causa do seu pecado. Tem um texto que no meio gospel a gente aprendeu a citar muito desde criança, que é aquele texto de Romanos capítulo 8, se Deus é por nós... Agora vamos inverter esse texto? Se Deus é contra nós, quem será por nós? E a verdade é que, como nós já falamos aqui, a má notícia do Evangelho é que por causa do nosso pecado, a ira de Deus estava na nossa direção e Jesus, Ele nos tornou justo e estabeleceu a paz com Deus. E no capítulo 6, então, Paulo, ele vai fechar a sua argumentação fazendo a seguinte pergunta: então, se nós somos salvos pela graça, nós viveremos debaixo do pecado para que a graça superabunde? Afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se a graça superabunda onde abundou o pecado, nós devemos pecar muito
para que a graça se torne cada vez maior? E ele responde dizendo, de modo algum. Então, capítulo 6, Paulo fecha esse tripé dessa lógica da justificação, da paz com Deus, fazendo um chamado radical para a santificação. Santificação. Fazendo eco ao que o escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, pastor, então já pode dar a bênção apostólica, já terminou a mensagem, vamos comer uma pizza agora. Não é bem assim, jovem aprendiz, mancebo. Calma que não é assim tão rápido. Por quê? Porque nós precisamos primeiramente entender essa lógica que envolve a justificação pela fé. Por quê? Porque se nós não entendermos que a nossa salvação, ela não tem a ver com as nossas boas obras, nós vamos construir um tipo de fé que, ao invés dela ser uma fé que glorifique a Deus, ela será uma fé que concorre com Deus. Ela não será uma fé que aponta para os méritos de Jesus, mas que aponta para os seus próprios méritos. E aqui eu quero começar fazendo uma provocação. Por quê? Porque nós vivemos talvez a época que mais nós estamos sendo torpedeados com a mensagem da meritocracia e da proatividade. Seja proativo. Resolva com as suas próprias mãos. Quem se antecipa governa. Quem chega primeiro bebe água limpa. E essa tem sido a tônica do que você ouve na internet, do que você ouve nos podcasts. E antes que você me interprete mal, eu sou alguém que aprendi a entender que a disciplina não está em concorrência com a graça. Quanto mais disciplinados nós formos, nós temos uma chance de manifestar de uma maneira mais adequada aquilo que Jesus espera de nós. É muito importante, a igreja não tem esse hábito em senso comum, mas conhecer a história dos grandes homens de Deus do passado que foram inspiradores e que foram grandes instrumentos do Senhor em avivamentos, em reformas, em movimentos que tocaram a vida da igreja. E eu particularmente gosto muito de um deles que se chama Jonathan Edwards. E tem um livro de Edwards que se chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. São decisões de disciplina que Edwards tomou quando ele tinha seus 18 para 19 anos, e que ele escreveu como que aquilo se tornaria um palco da glória de Deus na sua vida. E, pasme você, uma delas foi que o Edwards, ele dizia que se ele engordasse um pouco, ele já abriria um jejum. Por quê? Porque ele entendia que ele precisava cuidar do corpo dele o maior tempo possível, porque o mau cuidado com o corpo poderia comprometer a missão que Deus havia dado para ele. A gente não está ouvindo isso o tempo inteiro na internet? Cuide do corpo, seja autorresponsável, sim ou não? Só que tem uma coisa. A ferramenta pode ser similar, mas o objetivo precisa ser esclarecido. A disciplina pela disciplina se torna culto e pode se tornar concorrência com a glória de Deus. Se o alvo da minha vida é só ser disciplinado, isso se tornou o meu ídolo.
Se o alvo da minha vida é só ser constante, isso se tornou meu ídolo. Mas se tudo isso tem a finalidade de glorificar a Deus no fim de todas as coisas, isso se torna nobre. E o que isso tem a ver com justificação e com graça? É porque se você não entende que na raiz da sua experiência espiritual, a mensagem de Cristo não tem a ver com os meus e os seus méritos, mas tem a ver com as conquistas da cruz de Cristo por você, você sempre vai confundir aquilo que Deus espera de você como obras que podem tornar você aceito diante de Deus. E eu quero dizer para você aqui, que não há nenhuma boa obra que você possa fazer, que vai gerar em Cristo um amor maior por você do que o que Ele já te deu naquela cruz. Não há nada que você possa fazer. Não, pastor, mas e se eu jejuar 40 dias só na água, Deus vai me amar mais? Não vai te amar mais. Ele vai se agradar de você? Não vai se agradar de você por isso. E se eu acordar às 3 da manhã, toda noite, e orar de 3 às 6, Deus vai ter mais amor por mim do que pelo pastor Jefferson, que não está orando às 3 da manhã? Não, não vai ter mais amor por você. O amor de Deus, grave o que eu vou dizer para você, ele é uma porção única, completa, realizada e só tem uma medida, a cruz, não mais nenhuma medida. E se eu pregar o evangelho por todas as nações da terra, Jesus vai me amar mais? Não vai te amar mais. Por quê? Porque não há nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus por você. Porque o amor de Deus por você já tem uma medida completa. E a medida é Jesus. E aí a tua mente agora pira. E você rejeita e repele isso na tua cabeça. Sabe por quê? Porque no fundo você acredita que as coisas que você faz são boas. Então eu vou te dar agora aqui uma ilustração, e hoje eu vou convidar você, pastor Jefferson, para fazer um papel de balança. Vem cá, por favor. Nós vamos adentrar aqui na mentalidade judaica do sadik, o justo judeu. Vem cá, faz a mão de balança. Então está aqui a mão de balança. O que é a mão de balança? Eu preciso de mais uma Bíblia, por favor. Se demorar muito para chegar a Bíblia, nós vamos entrar em pânico. Agora começou a vir Bíblia, vamos montar uma livraria. Olha aqui, gente. Como que a maioria das pessoas pensa sua relação com Deus? Vou te ensinar hoje para você nunca mais esquecer. Está aqui você, o crente. Então você foi, sábado passado, lá no Projeto Colorir, lá no Paraguai, tinha aquelas 150, 200 crianças, e você reuniu lá 200 cestas de alimentos. E aí você foi, casa em casa, fez uma oração, tirou do teu dinheiro, além de você dar o teu dízimo, a tua oferta, você extravagou na generosidade e foi lá e comprou 200 cestas. Eu não sei quanto que custa uma cesta de alimento hoje. Quanto? R$160, 160 vezes 10 é 1.600. Vezes 100 dá 10.600. Então, digamos aí que você investiu R$22 mil em comida. E aí você foi. Aí, esse aqui é você. Aí você faz tudo isso, ó. Tá aqui, ó. É uma boa obra, sim ou não? Você vai lá. Ó. Eita! Agora Deus está feliz comigo. Pois é, vou fazer papel de Deus, tá?
Só que aí ele que vê tudo, olhos como chama de fogo, ele vem, olha para você aqui, ele vem, olha bem dentro do seu coração. E ele vê que mesmo você fazendo tudo isso aqui, você ainda tem rancor, ódio, falta de perdão. E aí ele fala assim, filho, vamos equilibrar esse negócio. Mais uma Bíblia aqui. Aí você concorda comigo que você não vai ter 22 mil para você levar para as pessoas carentes todo o tempo? Sim ou não? Aí você acorda no dia seguinte, só que no dia seguinte, a tua esposa chega para você e fala, amor, o que você acha de não sei o que, você... Aí vem Deus, esse não precisa nem de óleo de chama de fogo. Já vem e ó, já desequilibrou. Mais uma Bíblia. Aí ele vê uma velhinha na rua, para o carro para a velhinha passar. Aí bota um pezinho aqui. Pouquinha coisa. Dá mais uma Bíblia aí para mim. Olha aí, ó. É só uma ilustração, tá? Isso aqui ele não faz nunca, que ele é um santo. Isso ele não faz nunca. Só que aí, cara, ele chega no trabalho, vem aquele chefe terrível, começa a oprimir ele, o chefe vira as costas, aí ele faz aquele salmo imprecatório sobre o chefe. Ó Deus, bem que o Senhor podia destruir a cabeça dele nas pedras. Aí Deus vem, ó. Aí ele torce pro Palmeiras, na brincadeira. Aí ele, olha só, aí, eu não vou nem falar nada para não constranger ninguém, mas lá dentro do coração dele, ele pensa coisa que não deve, Deus vê tudo. Vamos ser sinceros. Você acha que a sua balança vai pender sempre para o lado de lá ou para o lado de cá? Isso aqui era o pensamento judaico do justo. A cada esmola que ele praticava, coisas boas que ele fazia, a balança pendia para um lado. A cada coisa ruim pendia para o outro. Qual que é a questão, amigo? Preste atenção. Escute. É que isso aqui é o padrão dos filhos de Adão. Então, o que Jesus fez? Tirou isso aqui, levou sobre si os nossos pecados. Tira tudo isso aqui. E fez o quê? Tirou a balança e declarou ele justo. Não pela balança, mas por amor, sabendo que ele não conseguiria resolver isso. Então fica aqui. Sabe como é o nome desse crente aqui? Faz aqui, ó. O nome desse crente aqui é Abraão, em Romanos 4. E Paulo está dizendo assim, ó, não tinha lei. Porque Moisés vem depois ou antes de Abraão? Ô, gente, vocês não foram na escola bíblica dominical, né? Depois de Abraão. Não tem lei, não tem profeta, não tem crivo. E Abraão foi salvo como? Pela fé. Pela fé. Abraão creu, e por isso ele foi declarado justo. Ele creu. Deixa eu falar uma coisa que eu gostaria muito que você guardasse no seu coração. Nós não temos como agradar a Deus. Deus está agradado. E sabe quem agradou a Deus? Jesus. Você não tem condições de agradá-lo, amigo. Seja humilde. Só essa semana você já caiu umas 10 vezes no seu pensamento. Se não for em imoralidade,
foi em cobiça. Se não foi em cobiça, foi em rancor. Se não foi em rancor, foi em incredulidade. Se não foi incredulidade, foi preguiça. Se não foi preguiça, foi displicência. Mas o padrão de Deus é altíssimo e você não consegue agradá-lo. Se você não consegue agradar nem sua mulher, irmão, vamos ser sinceros, você não consegue agradar a sua mulher. Como que você acha que você vai conseguir agradar a Deus? Alguém aqui disse assim, vejo que ele é um profeta. Sabe o que você precisa? Você precisa crer na suficiência da obra de Jesus para dar a você a vida eterna. Este é o Evangelho. Cristo é suficiente. Eu quero ler a Bíblia com você, para você não me chamar de herege, calvinista, que eu já sei que você está pensando nisso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler com você aqui, daqui a pouco você vai descobrir. Você acha que, ei amigo, você acha que isso aqui é moleza? Isso aqui não é moleza não, pai. Era mais fácil tentar cumprir a lei de Moisés do que a lei de Cristo. Você vai ver o enrosco que nós vamos entrar já já. Olha só o que Paulo diz, é Bíblia, não sou eu, é Bíblia. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom. A palavra grega, se você tem aí uma Bíblia, um aplicativo, Olive Tree, se você tem aí qualquer coisa, um Strong aí instalado no seu celular, clica aí que você vai ver que a palavra é charis. É dom, presente, gift em inglês. Um regalo para usted, mi hermano, de su papá celestial. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu te falar uma coisa, só tem um que é digno de glória, de mérito e de honra nessa história de salvação. Só tem um em quem nós podemos nos gloriar e dizer graças a Ele, sabe quem é? Jesus Cristo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o sangue de Jesus. Só isso. Aqui é um capítulo importante que você precisa passar por ele. Então não tem nada que eu possa fazer para ser salvo? Não, para ser salvo nada. Só tem uma coisa. Você só precisa crer. Crer em Jesus e reconhecer o tamanho da sua imundície. Crer em Jesus. Você percebe como é difícil? Eu fico olhando vocês aqui de cima. É verdadeiramente escandaloso o Evangelho. Por quê? Porque na nossa lógica, quando alguém faz algo ruim, essa pessoa precisa ser punida. Só que no Evangelho de Jesus, a punição foi feita sobre Cristo. E Ele nos declarou justos. Tem um texto que eu gosto muito, que é o texto de Apocalipse, quando Jesus diz que aos vencedores, Ele vai dar uma pedra branca com um novo nome escrito. Sabe o que era essa pedra branca? Era a declaração de inocência que um juiz entregava para um réu.
quando você era declarado justo, ele te entregava uma pedra branca com um nome. Aquilo era o seu selo de inocência. Eu fui declarado justo. Eu fui julgado, mas eu fui declarado justo. Um ser humano não pode agradar a Deus, só Jesus pode agradá-lo. Agora, tem uma coisa que um ser humano pode fazer: glorificá-lo. Não tem como eu olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, olha aqui as minhas obras, fique feliz comigo. Ele vai olhar para mim e vai dizer assim: és um trapo de imundície. Com essas obras dignas de arrependimento. Mas tem uma coisa que você pode fazer com essas obras: trazê-las aos pés do meu filho e viver uma vida que torne o nome dele digno sobre a terra. E isso nós podemos fazer. Então, se você, olha o risco que eu estou correndo aqui, pregando o evangelho para você, que risco delicioso. Se você ora e jejua pensando que isso te torna digno de algum mérito diante de Deus, eu quero dizer para você, você aprendeu o evangelho errado. Você não ora e jejua para ser digno diante de Deus. Você ora e jejua para que Deus possa ter mais de você na vitória sobre a sua carne. Você não ora e jejua para fazer Deus mais feliz com você. Você ora e jejua para abrir espaço para que Deus possa completar a obra de transformação que Ele está fazendo em você. Não é para Ele ficar mais feliz, porque Ele já está feliz, e Ele está feliz em Jesus. Está tudo resolvido. Tetelestai, está pago. O que não está resolvido é que em mim você tem um processo acontecendo de transição do velho para o novo, do rebelde para o submisso, do profano para o santo, do impuro para o puro. E isso não está completo. Mas Deus não tem expectativa de se agradar nisso. Por isso que antes da fundação do mundo, Ele deu o seu próprio Filho por amor a nós. Por isso que Ele entregou Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tem mérito. Não tem mérito no meu pastoreio, não tem mérito na sua liderança, não tem mérito no seu ministério, não tem mérito na sua unção, não tem mérito nas vidas que você alcançou, não tem mérito nos seus dons espirituais, não há mérito humano, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Esse é o evangelho. Não há mérito. E é por isso que você geme essa hora. Por quê? Porque o Adão que mora dentro de mim e de você, o que ele quer? Mérito. O que ele quer ser ovacionado. O que ele quer é ser celebrado. Mas não, aqui não há celebração para outro nome que não seja o nome de Jesus. A Ele a glória. A Ele a honra. Não há mérito. Se Deus me usa, não há mérito. E se Ele te usa, também não há mérito. E se você orou e jejuou muito, glória a Deus pela sua oração e pelo seu jejum. Significa que há mais espaço para o Espírito mudar a sua vida. Mas também não há mérito. Você não é melhor do que ninguém. Eu tenho um amigo, inclusive,
eu o vi agora, mas eu conheci o Netão, eu tinha 9 anos de idade na natação. Ele é especial e ele é duplamente especial, porque ele é cheio do Espírito Santo. Então ele é alguém especial, muito especial. E a gente ficou amigo. E o Netão é o seguinte, ele é a alegria da nossa cidade, não é, Vitor? Você está triste, você pode ter certeza, você vai chegar na rua, vai encontrar um Netão, e ele vai te dar um abraço, e você vai sair dali cheio de alegria, né? E eu fui agora para lá, encontrei o Netão, ele fez uma carta para mim, para a Susan, e eu tenho uma história muito linda com o Netão. Oi, gente, a paz do Senhor, eu sou amigo do pastor Tiago, meu amigo do coração. Um dia eu vou estar aí com vocês, tá bom? Em Foz do Iguaçu, conhecer todo mundo. Beijo, amo vocês, com Deus. Esse aí é meu amigo há quase 30 anos. Quase 30 anos que ele é meu amigo. E aí onde eu estou num culto com o Netão, e começa aquele mover de um cai lá na frente, outro cai, e o Netão está lá atrás comigo, e ele olhou para mim e disse assim, ô Ti, eu vou lá que eu quero cair também. Eu falei, vai? Eu estou de boa aqui onde eu estou, vai lá. E ele foi. Só que eu estava olhando, rapaz, aí o povo caía segurando a camisa, caía olhando se ia cair em cima de alguma coisa, e eu falei, cara, é tudo migué isso daí. Isso aí não é nada de Deus não. E o Netão foi. Irmão, e o pregador botava a mão na cabeça, derrubava um, derrubava outro, botou a mão na cabeça do Netão. E o Netão fazia assim, vai, e o Netão ia para trás. Vai, o Netão ia para frente, e nada do Netão cair, cara. E eu lá atrás só olhando. E o Netão ia para frente, o Netão para trás. Resumo, rapaz, esse homem fez umas 10 idas e volta e o Netão em pé. Aí passou lá, volta o Netão, cara, desalojado assim. Aí chega, olha para mim e diz assim, ô Ti, o Espírito Santo não me ama. Eu falei, por que, Netão? Porque todo mundo caiu e eu não caí. Aí eu olhei para ele e digo, o que eu vou falar para o Netão agora? E aí, eu disse assim, Netão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho certeza absoluta que dentro dessa sala que nós estamos aqui, não tem ninguém mais puro do que você. Não tem ninguém que ama Jesus mais do que você. Nem eu. Se alguém tinha que cair lá na frente, era você. Então, se você não caiu, não fica triste, porque o Espírito Santo te ama. Talvez, aquele povo estava meio empolgado. Né, Ti? Eu falei, vamos adorar Jesus que está tudo bem. Então tá bom, e aí ficamos bem lá. Só que aquilo me pegou. Eu fui para casa, pastor Léo, pastor Flávio, fui pensando. Falei assim, gente, por que o Netão não caiu? E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? O Netão não tinha o dispositivo de entender que cair era um pedigree de super espiritual. Ele não conseguia entender o seguinte, aquilo que a gente às vezes vive. Quando a gente tem qualquer experiência espiritual, a gente já levanta e já fala, você não viveu isso ainda? Não. Então é porque você está no primeiro andar, você tem que subir aqui onde eu estou. Ah, tomar banho, rapaz. Isso aí é porque você ainda está no natural. Sabe desde quando eu não estou mais no natural? Desde que aquela cruz do meio foi levantada. Desde que eu disse sim para Jesus, não tem mais nada natural, tudo é espiritual, tudo, seu casamento, seu trabalho, seu negócio, sua comida, sua bebida, quer você coma, quer você beba, tudo é espiritual. E se o que você chama de espiritual te coloca em um pedestal, não é espiritualidade cristã. Porque na espiritualidade cristã, quanto mais você sobe, mais você tem que se humilhar, porque quanto mais alto é o seu voo, mais consciente do seu pecado você se torna.
Vocês estão entendendo por que a consciência da justificação pela fé precisa ser dada à igreja? Porque senão nós nos ensoberbecemos. Por conta das coisas que apesar de nós, pastor Marcos, apesar do nosso pecado, pela misericórdia de Deus, o Senhor permite a gente viver no reino. E aí quando a gente entra no reino, debaixo do sangue de Jesus, cobertos pela justiça de Deus, tendo paz com Deus, a gente começa a viver as coisas grandes no reino. Aí a gente começa a expulsar demônio. Eu vou fazer agora, como esses pregadores do momento, eu vou te dar uma chave, para você nunca mais esquecer. Pega a chave. Faz assim com a mão. Faz assim, ó. Pega a chave agora. Pegou? Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão de 20.000 pessoas. O que Jesus foi fazer depois do sucesso? Orar. Sabe por quê? Porque o momento que você está mais vulnerável ao diabo, não é quando você não é bem sucedido, é quando você acessa tudo aquilo que Deus te prometeu. Aí você está vulnerável. Por quê? Porque quando o diabo não consegue parar você por fora, ele te desvia por dentro. Quando o diabo não consegue tirar você do caminho, ele coloca um caminho errado dentro de você. Ele te faz tomar decisões que te colocam em um lugar de vulnerabilidade. Porque ele não dá conta de te parar, então ele te faz ser um hipócrita, ele te faz ser uma fraude, ele te faz ser uma mentira, para que você não tenha passos firmes, para que você não seja alguém consciente da tão grande graça que você recebeu. Mas hoje à noite a gente está aqui, em nome de Jesus, nos méritos de Cristo, para dizer para o inferno e para o mundo, que Jesus é o Senhor e Ele que é digno em tudo isso. Quando você viver tudo que Deus te prometeu, se tranca, abre um jejum, vai orar e diz: Deus, me ajuda a permanecer apesar das minhas fraquezas. Eu quero profetizar algo para você. Tem muita gente lutando para subir, mas a maior luta da tua vida não é subir, é permanecer. Porque subir, até o diabo pode botar asas nas suas costas. Agora permanecer, só o Espírito Santo pode te fazer permanecer. Levanta a sua mão e adora Jesus aí para eu tomar uma água, que eu estou precisando fazer uma escada na academia. Aleluia! 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Aqui Paulo subiu o degrau, amigos. Porque a justificação, ela não remove a culpa, ela reconcilia o relacionamento. Ei. Toda pessoa que entendeu o Evangelho se ajoelha, porque entende que é culpado. Só não pagou a pena. Foi declarado justo, só não cumpriu pena. Não significa que você não é culpado. Foi por causa do meu e do seu pecado que Cristo foi pregado naquela cruz. A culpa era nossa. E que é uma notícia, continua sendo. Ele levou a culpa sobre ele. Mas a culpa dele ter tido que levar a cruz é nossa. Então a plataforma do meu relacionamento daqui para frente com Deus não é assim: eu vou dar um jeito de agradar a Deus agora que Ele vai ficar meu fã e Ele vai fazer o que eu quero. Acorda. Você foi o culpado do Filho único de Deus e para a cruz. Você foi o culpado do Filho único de Deus ser cuspido na cara.
ser torturado. Eu sou culpado das vestes dele ter sido rasgada. A culpa é minha. A única coisa é que ele, porque me amou, levou a culpa. Então o Evangelho não remove a culpa. Ele reconcilia o relacionamento. Eu não me relaciono com Deus a partir da culpa. Eu sou justo diante dele. Ele me recebe, ele tem paz comigo. Mas ele mesmo me mandou fazer algo? Irmão. Ele mesmo me mandou fazer algo. E você também, que todos os meses precisa me lembrar da sua culpa. Da minha culpa. Inclusive a igreja primitiva fazia todo domingo. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por que Ele não falou para eu comer e beber em memória da ressurreição? Porque eu tenho que me lembrar da morte. E inclusive tenho que me lembrar por que Ele morreu. Ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Então comer e beber em memória de mim não é uma festinha. É sentar e dizer: eu sou alvo da graça. Eu sou aquele que o Senhor ama, mas eu também sou culpado da sua morte. E é por isso que eu gosto muito dessa frase do Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem discipulado e da ceia sem confissão. Essa eu vou repetir, que a gente tem que mandar fazer uma camiseta dela. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, do batismo sem discipulado e da ceia sem confissão. É assim, é de graça, então vai lá e deita e rola. Isso, pendura Jesus na cruz de novo. Na linguagem do escritor aos Hebreus, pisa o sangue da redenção novamente. Não, igreja, em nome de Jesus, pelo menos na hora que você tropeçar, você tem que ser tomado por um quebrantamento, um desespero que te ajoelha e diz: não é para essa vida que eu fui feito. Agora, se você pratica o pecado, se você pisa o sangue da cruz, se você tripudia da obra de Jesus, deixa eu te dar uma notícia: ou você nunca nasceu de novo, e precisa nascer, ou você acha que graça é o oposto de santidade. Mas eu vou dizer para você, graça nunca foi o oposto de santidade, graça é só o oposto de mérito. Então, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, mas essa paz, e é o caminho para terminar, não é plataforma para libertinagem. Deus não é um pai bonachão. Deus é um pai amoroso. E isso é completamente diferente. A medida do amor de Deus é sem medida. Quem disse isso foi Agostinho de Hipona, e é por isso que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mas esse amor não é um amor
para nos dar a licença para pecar. Pelo contrário, esse amor é o amor que garante, e aqui eu quero que você aguce os seus ouvidos, a instauração de uma nova humanidade dentro de nós a partir de Cristo. É um novo homem que precisa surgir dentro de mim. É uma nova mulher que precisa surgir dentro de você, minha amiga. Porque, como disse o mesmo John Stott, se Adão nos representou mal, Cristo nos representa perfeitamente. Se a condenação é coletiva, a graça é superabundante. Mas, Romanos 6:1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Versículo 2, de modo algum. De modo algum. Cristo nos justificou para que nós possamos nos tornar pequenos sinais de uma nova humanidade que precisa raiar. Eu vou voltar com você para Efésios 2. Efésios 2, agora versículo 10. Efésios 2, agora versículo 10. Versículo 8, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora olha o versículo 10. Pois somos feitura dele. A palavra feitura é a palavra grega poiema, que significa obra-prima. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras não nos salvam, mas as boas obras são o estilo de vida daqueles que foram justificados e têm paz com Deus. Quando Paulo usa a analogia tão bem colocada em Romanos 5, do primeiro Adão e do último, que é Cristo, dizendo no versículo 19 do capítulo 5, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo um conflito sobre dois tipos de humanidade que podem existir. A primeira humanidade é a humanidade segundo Adão. Nela só existe justiça própria. É o reino do meu, do eu, daquilo que me apetece, daquilo que é a minha vontade, daquilo que eu considero justo. O principal alimento do reino de Adão é danoninho. Danoninho. Me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho. Danoninho dá. Tudo o que você quer é o seu desejo. O seu desejo pede imoralidade, o que você faz? Entrega. O seu desejo pede dinheiro ilícito, o que você faz? Entrega. O seu desejo pede uma noitada, o que você faz? Entrega.
Vamos baixar aqui o crivo, porque às vezes isso aí não é sobre mim. O seu desejo pede razão, então sempre você tem que estar certo. Sempre você tem que ganhar a discussão. Entre paz e razão, sempre há razão. Agora, preste atenção no que eu vou te falar, para a gente caminhar para terminar. Qual é o maior ativo da sua vida? Qual é o maior valor que você tem? O que é o maior recurso que você possui? Eu vou te responder. O maior recurso que você possui é a cruz. E eu vou dizer para você. Porque nós temos o hábito de dizer que é Jesus. Só que pense comigo. Jesus sem cruz é só um testemunho do seu pecado. Porque Ele é justo. E você é um pecador. Jesus é o maior ativo da minha vida. Tá bom, mas você crê no que Ele fez por você? Creio. Crê mesmo. Creio, eu me aproprio pela fé. Amém. Mas você leu as letras pequenas do contrato? Você leu as consequências? Quais são as consequências? Bom, vamos lá. Qual é a ferramenta pela qual Jesus inaugura a possibilidade da existência de uma nova humanidade? Ele se prende em uma cruz. Qual é a forma que você acha que Deus vai tirar o Cristo de dentro de você e Ele vai vir para fora? Deus vai chegar para você e vai dizer: plim, plim, salabim, um Cristo para mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, identifique claramente quem é o Adão dentro de você, a Eva, quais são as nuances, as características, o tipo sanguíneo, o DNA, os comportamentos. E aí você vai fazer o quê? Você vai negar isso. E você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua cruz, não é a de Jesus. Porque a cruz de Jesus te justifica, mas é a sua cruz que te santifica. Isso, se eu fosse você, eu anotava. Não é a cruz de Jesus que te santifica, é a sua. É a cada vez que, por amor a Cristo, por causa dos interesses de Cristo, por causa da glória de Deus, você assume a perda, o dano, você coloca sobre si aquilo que às vezes nem é teu, e você se prende na cruz e assume o estilo de vida do crucificado. E eis aqui, agora eu vou pregar. Eis aqui o degrau mais alto da fé. Não é línguas estranhas, não é profecia, não é visão, apesar de tudo isso ser essencial para o avanço do reino, mas esse não é o ponto alto. Quem está dizendo isso é você? Não, é o próprio Paulo. Porque ele termina o capítulo 12 da carta aos Coríntios dizendo: eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Se eu não tiver amor, eu serei como um metal que soa e como um sino que retine. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser oferecido no martírio, e que eu me desfaça de todos os meus bens, se eu não tiver amor, de nada valerá. Por quê? Olha só as subidas na cruz que você vai ter que fazer. Por quê? Porque o amor é longânimo. Primeiro passo no teu Gólgota: esperar Deus fazer as coisas. Isso é uma cruz. Não folga com a injustiça, mas com a justiça. Não supõe o mal. Não se enciuma. Tudo sofre. Tudo espera. E tudo crê. Havendo línguas cessarão, profecias acabarão, mas o amor permanece para sempre. A nova humanidade é a humanidade dos crucificados, que perdem a vida para ganhar a Cristo. Romanos 4, Paulo nos lembra que a fé nos salva. Romanos 5 nos mostra que a fé reconcilia e sustenta. E Romanos 6 nos mostra que a fé nos santifica. Eu termino te dizendo algo que vai parecer um pouco pesado, mas eu vou falar com muito amor, para ver se dá uma anestesia. Existem muitos incensos de santidade que sobem ao trono de Deus, mas são falsos. Porque tem a sua finalidade em si mesmos. É uma santidade que se sustenta no meu orgulho, na minha soberba. Então até parece santidade, mas na essência é ego, é hipocrisia. São os frutos dignos de arrependimento. E é por isso que nós precisamos amar o processo. Porque você sabe qual que é o maior potencial para um fruto se tornar falso? É quando ele é verde. E o que é o fruto verde? É aquilo que será um dia, mas ainda não é. Dará alimento um dia, mas ainda não dá. Será útil um dia, mas ainda não é. E aí, por ego, é cortado antes do tempo. E faz o quê? Apodrece antes de alimentar. Eu vou terminar só com essa. Eu não queria terminar não, porque eu não sei. Mas eu vou ter que terminar por causa do horário. Você já parou para pensar por que Tiago recomenda que na hora de orar por cura na igreja, sejam os presbíteros chamados para fazer essa oração? Está alguém entre vós doente? Chame quem? Os presbíteros. A palavra presbítero é a mesma palavra episcopos, que é a mesma usada por bispos. E a ideia ali é que fossem os maduros. Porque a recomendação de Paulo é que o neófito não seja ordenado. E por que tem que ser os maduros? Porque quando Jesus curar o doente,
O maduro é tão consciente do seu pecado que ele dá a glória para Deus. Mas o neófito, que ainda não é consciente do seu pecado, pega a glória para si. Não basta haver curas no nosso meio, a glória da cura tem que ir para o endereço certo. Não basta haver dons no nosso meio, a glória dos dons tem que ir para o endereço certo. Não basta haver canções no nosso meio, a glória das composições precisa ir para o endereço certo. Então nós teremos o ciclo completo. Por isso que a minha oração com essa mensagem de hoje é que você saia daqui dizendo: obrigado, Senhor, pela graça. Livre do peso de tentar se salvar a si mesmo, porque você não consegue. Mas o meu desejo mais genuíno nessa noite é que você saia daqui dizendo: Deus, onde que está a minha cruz para eu me pregar nela? Onde é que está a minha cruz para eu me pendurar nela? Quer que eu partilhe o meu maior temor nesse momento? Quer? Vocês não estão preparados para isso, acho que eu não vou contar. Meu maior temor nesse momento não é as coisas nessa igreja darem errado, é as coisas nessa igreja darem certo. Porque não basta dar certo, tem que permanecer com o coração certo. Todos os dias que eu acordo e me levanto, eu digo: Senhor, não deixa que as armadilhas do sucesso arranquem de nós a glória do Senhor que está no nosso meio. Esse é o meu temor. É por isso que eu entro aqui quietinho. Eu estava lá em cima vendo já no ensaio, que eu não sei que aquilo era ensaio, isso era uma sala de oração. A glória de Deus aqui. E tem gente, irmão, que anda correndo, como diz o pastor Juscelio, nos lugares onde os anjos andam na ponta dos pés. Tem coisa que você pode fazer fora de um avivamento. Faz no avivamento para você ver. Encosta na arca. Mente. Vocês estão felizes ainda? Fique em pé, vamos orar.